Olá, gente. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Vamos para a nossa aula de hoje, que é de língua portuguesa. As multiplicadoras que vocês já conhecem, Clésia e eu, Nádia Lopes, preparamos essa aula, esse material para que você aí de casa acompanhe tudo, não perca nenhum momento da escola, não perca as aulas e continue produzindo conhecimento, despertando o desejo por aprender, por ler, por escrever, tá? Vem comigo que a gente vai falar de um assunto bem legal hoje, é um tema muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre filme, que é um tipo, a gente também pode considerar como um tipo de texto, porque ele produz um roteiro e a gente vai falar um pouco sobre ele, alguns processos que estão diretamente relacionados ao filme, aos filmes. E eu queria saber de você de casa, se você gosta de assistir filme, se você costuma levar, né, as pessoas da família de vocês para o cinema, ou gosta de assistir em casa mesmo, né? Hoje a gente sabe que temos algumas plataformas que nos ajudam a ampliar, né, a quantidade de filmes e de cultura que a gente está produzindo e inserindo, né? Então eu queria saber de vocês aí de casa, quando foi que vocês foram a um cinema, ou quando foi que você assistiu um filme ou uma série, e que tipo de filme que você gosta. Relembra aí para mim quais foram os últimos filmes que vocês assistiram e o que foi, né, o mais importante de tudo, o que foi possível aprender com esses filmes. Às vezes a gente assiste um filme só por distração, só para passar tempo, mas tem muitos filmes interessantes que vêm trazer realmente informação, que vêm trazer cultura, que vêm trazer conhecimento para a gente. Então faz uma retrospectiva aí, lembra dos filmes que você assistiu e tenta fazer um momento de relembrar o que você conseguiu aprender desses filmes. E aí, falando sobre esse assunto, eu queria passar para vocês um vídeo, na verdade, de um trailer, de um filme muito legal, muito interessante. É um filme infantil, mas que também, né, os adultos gostam muito também de assistir, porque ele fala sobre emoções. Algumas emoções que fazem parte do nosso dia a dia, como alegria, raiva, nojo, pavor. E a gente vai assistir um pouquinho desse trailer. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, procura na internet, procura na Netflix ou em outras plataformas que pode estar disponibilizando ele. É um filme interessante mesmo, que vai falando principalmente nesse momento que a gente está, né, com tantas emoções, sem saber como lidar. E esse filme vem falando sobre isso, né? Qual é a emoção que domina o teu presente, o teu momento? Quais são as emoções, né, que te fazem se sentir ou triste, ou chateado? O que é que causa esse sentimento em você? Então, vou mostrar para vocês aqui rapidinho esse trailer, para que vocês que não tiveram ainda a oportunidade de assistir, assistam, por favor, que é muito, muito interessante. Desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos, eu também estava lá. Eu sou a Alegria. Que fofa. É a nossa princesinha. Foi incrível. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom! Pode tirar a mãozinha, obrigada. Depois a sala de comando virou uma feira. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Essa é a Nojinho. Basicamente ela evita que a Riley se envenene. Brócolis. Eca! Toma essa! Esse é o Raiva. Esse é o Medo. Ele manda bem no quesito segurança. Essas são as memórias da Riley. A maioria delas é alegre. O que houve? Tristeza! Ela colocou mão na memória. Como foi na escola? Foi até legal, eu acho. Faz mal da alegria. Pode consertar, não pode? Agora já é hora daquele palavrão? O que faremos? Nada funciona, porque nada funciona. Deixa eu! Isso é um mega problema. A alegria é boa nisso. Onde estamos? São memórias de longo prazo. Nós podemos dar um jeito. Voltamos para a sala de comando. Você pode se perder. Pense positivo. Tudo bem. Positivamente, penso que vai se perder.
grande! Terra da imaginação? Produção de sonhos! Um unicórnio colorido, olha lá! Amei seu papel em Aventura das Fadas, parte 7. Tá bom, fui. Beijinho. Vamos, abraço em grupo! Já chega! Não, calma. Pensem em algo bom. Um jeitinho brasileiro. É só fazer uma força. Não penso. Ah, imagina. Sou chata. Fica de boa. Legal, vivemos mais um dia. É o que eu chamo de um verdadeiro sucesso. Meus parabéns! Segura! Onde está a alegria? Então, esse filme, né, Divertidamente é o nome dele, e ele vem falando, né, sobre as emoções que comandam o nosso corpo, comandam as nossas atitudes, e é muito interessante, eu vou deixar ele como indicativo para vocês, como sugestão para que vocês possam conhecer, quem ainda não conhece, que vocês possam assistir, que é muito legal, tá bom? Então, eu quero saber de você, se você gosta de filme, qual é o tipo de filme que mais tem a ver com você? Você gosta de assistir? Qual o tipo de filme que você mais assiste, que você mais se identifica, que você mais gosta? Eu queria que vocês fizessem uma lista desses filmes, compartilhassem com os professores de vocês como uma atividade, que surgisse como até uma sugestão de atividade feita aí com os professores de vocês, para que vocês construam essa lista e discutam com os colegas, né, com os professores, o conteúdo desse filme, o que é que ele traz de reflexão para o nosso dia a dia, tá certo? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre filmes, né, tudo que acontece em volta desse filme, porque às vezes a gente assiste, né, na verdade, a gente para na frente da televisão, assiste um filme, mas a gente não se dá conta, não para pensar muito sobre como ele é produzido, quem produz, por que produz, né? Então, quando a gente assiste algum filme, muitas vezes a gente se envolve na história, naquela história que está sendo contada, naquela narrativa, e não se dá conta, né, que aquela atividade, que aquela história, né, que aquele filme, ele foi pensado por alguém, né, e elaborado assim nos mínimos detalhes por grupos de pessoas. Na verdade, a produção de um filme, né, ele é complexo e não acontece por uma mão, né? São muitas mentes, são muitas pessoas pensando, elaborando cenário, figurino, roteiro, selecionando os atores. Então, o que às vezes a gente não se dá conta, não para pensar e imagina até que é uma coisa simples, mas de fato não é, né? Porque é uma história que vai ser contada em pouco tempo, né? A gente vê que tem uma diferença das novelas, das séries, que tem aquele tempo maior para a narrativa se desenrolar. O filme ele é mais curto, né? Ele tem um tempo curto e precisa ser bem feito para que chame a atenção dos seus telespectadores, para que faça realmente sucesso, para que seja uma referência. Então, é um trabalho, né, artístico muito bonito, um trabalho artístico muito sério, com muito detalhe, com muita riqueza, e que muitas vezes por trás tem uma mensagem muito boa, né, para a nossa vida. Então, para fazer um filme, gente, primeiro é necessário, né, que haja um roteiro, né, esse roteiro cinematográfico, que é um filme escrito em palavras. Por isso que a gente resolveu tratar desse tema com vocês. Porque antes de chegar, né, às imagens na nossa casa, nos cinemas, ele precisou ser escrito com palavras. Um texto precisou ser elaborado, né, que a gente chama de roteiro. É uma história contada, né, de forma escrita, que depois vai se transformar em falas dos personagens até chegar à interpretação dos autores. Então, tudo que conta a história, né, vista na tela de cinema, antes ele foi descrito em um papel por um profissional conhecido como roteirista. Então, o que a gente vê, na verdade, quando a gente assiste um filme, são os atores interpretando aquele filme, né? A gente vê, na verdade, a interpretação do filme, mas que por trás dessa interpretação, dessa história que está sendo contada, existe outros profissionais, muitos outros profissionais. E entre eles, né, entre todos esses profissionais por trás da produção até o fazer acontecer de um filme, existe um roteirista, que é a primeira pessoa que planeja, que sonha, que elabora,
que é realmente a pessoa que escreve aquele filme. Então, o roteirista ele vem escrevendo todo o detalhe, todas as falas, como se fosse uma história mesmo, onde ele vem fazendo a descrição de todos os fatos, dos locais, né? Todas as características desses personagens, assim como os locais onde acontecem as cenas. Então, focando nas palavras, né? Na palavra roteiro, ele mesmo nos diz, né, que é o motivo da sua existência em uma produção cinematográfica. Ele serve como um guia durante a execução de uma produção. Todas as informações necessárias para que o filme possa ser feito prevêm desse roteiro, né, ou desse guia. Então, o roteiro é o elemento inicial e principal de todos os filmes. É onde a história está ali colocada, né, em palavras, para depois ela ser transformada em ação, em imagens, onde vai chegar para a gente. Mas antes disso, precisa ter o roteiro. Então, o roteiro ela é a peça fundamental para a direção de uma obra audiovisual. O diretor ele necessita desse roteiro para que ele saiba o que deve ser filmado, né? E para que ele decida como vai ser filmado. Então, até chegar no diretor, nos atores, nos figurinistas, nas pessoas que fazem a filmagem, esse roteiro ele precisa ser bem elaborado pelo roteirista, né? Que é ele, na verdade, o roteiro, na verdade, que vai direcionar todas as ações, é o roteiro que vai dizer que história vai ser contada. Então, a relação do diretor com o roteiro é uma necessidade mútua. Então, existe uma importância muito grande, né, na figura do diretor dos filmes, mas existe também uma importância muito grande no roteiro, no roteirista, que é quem produz, né? O roteiro é a própria história escrita. Sem o roteiro, o diretor ele não tem o filme, né, a ser filmado. Sem o diretor, o roteiro também não passa, né, de um amontoado de palavras, não cumprindo a sua função básica de se tornar um filme. Então, existe uma relação muito direta, né, muito importante entre o roteiro e o diretor. O diretor ele vai direcionar todas as cenas, o acontecimento das cenas. Mas isso só é possível quando ele tem um roteiro, né, que é a história contada ali naquele papel. Em contrapartida, o diretor também ele não trabalha sem um roteiro, né? Porque para ele fazer o trabalho dele, ele precisa de um guia, ele precisa de uma orientação. E é o roteiro, justamente o roteiro, que vai dar a luz para esse diretor. E aí a gente vai ver agora, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de filme. Qual é o filme que você mais gosta? A gente vai ver algumas características de alguns filmes. Eu sei que cada pessoa, né, se identifica com um tipo de filme diferente. Tem os que gostam mais de suspense, de ação, de terror, romântico, a comédia. E aí a gente vai ver algumas características deles, tá certo? Aqui eu tenho um filme de ação, né? A gente vai discutir um pouquinho as características do filme de ação. Como é esse filme de ação? Os filmes de ação, geralmente, eles contam, né, com lutas, guerras, confrontos, envolvendo, assim, muitos efeitos especiais e muita ação. Para quem não gosta de filme, assim, muito paradinho, de filme que não tenha movimento, né, fica um pouco entediado. Mas quem gosta desse tipo de filme são aquelas pessoas que gostam muito de movimento, de ação, né, filmes onde as cenas acontecem muito rapidamente, uma seguida da outra, e é um tipo de filme também bem interessante. Algumas pessoas se identificam e outras não. Então, como o próprio nome já diz, o filme de ação, né, é esse filme de muitos movimentos, tem muitas lutas, tem guerras, confrontos, e aí existe, né, nesse filme, como nos outros também, uma problemática que vai ser discutida e resolvida naquele determinado filme. Temos os filmes de aventura, né, que chamam muita atenção, inclusive das crianças, dos adolescentes, né? E os filmes de aventura é para aquelas pessoas, né, que procuram por um filme com muita adrenalina, com muita emoção. O gênero mais indicado é a aventura. Nessa categoria, a história contada normalmente envolve o percurso de uma personagem ao longo do filme, passando por diversas situações e desafios para cumprir o seu objetivo. Então, essa é uma das características do filme de aventura, né?
existe um personagem que vai desenrolar uma cena ou uma problemática em todo esse filme, né? Para que haja uma solução e uma finalização. Então, esse filme de aventura, ele tem algumas características também parecidas com o filme de ação, porque é um filme de muito movimento, muito interessante também, traz uma história bem bacana. Nós temos também o filme biográfico, que é um filme, na verdade, que conta uma história real, né? Apesar da gente ter o elemento da arte, da ficção envolvendo, mas ele tem um fundo de realidade, né? Ele conta uma história de alguém, né, que existe, alguém real, que tem uma vida marcante socialmente, tem uma história marcante socialmente, e aí esse filme ele é contado, né? O roteirista vai fazer, as pessoas envolvidas no filme vai fazer também um longo trabalho de pesquisa, né? Apesar deles terem essa licença poética, essa licença da arte, para eles criarem mais o real, né? Os fatos principais, eles precisam ser contados, né? De forma com que aconteceu os fatos. Então, o filme biográfico não é uma invenção, né? Ele é real, ele conta a história de alguém que realmente existe. Né? Se você é do tipo que prefere histórias verídicas, o gênero biográfico é a melhor opção. Contando a história de pessoas reais, esse tipo de filme, ele traz ao espectador a emoção de conhecer mais de perto, né, as experiências, vivências, o dia a dia, né, daquele personagem, que às vezes é um personagem que tem pessoas que são fãs, tem vários ídolos, né? Ou melhor, tem vários fãs, e aí esses fãs veem nesse ídolo uma oportunidade de conhecer um pouco da sua história, de conhecer um pouco da sua vida, coisas que não foram reveladas no filme, né, biográfico. É possível você conhecer mais a fundo a vida daquele personagem ou do seu ídolo, né? Então as pessoas gostam muito desse gênero porque conta a história, né, de alguém que é muito próximo a você. Temos também os filmes de comédia. Então eu acho, gente, que existem filmes, eu acho não, existem, né, filmes para todos os gostos, depende muito de cada um, né, o que realmente você se atrai, que você consegue prender a sua atenção, né, é um determinado gênero. Tem algumas pessoas que vão gostar mais das comédias, dos filmes de ação, outras vão gostar mais dos filmes românticos, dos biográficos. Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? E a comédia é aquele gênero que faz todo mundo rir, se divertir, né? Se a hora do filme é um momento de descontração para você, as comédias são as escolhas perfeitas. São aqueles filmes que você senta para relaxar, para dar risada, para se divertir, né? Nessa categoria, temos filmes que trazem o humor como uma característica principal do enredo e que proporcionam muitas risadas, bons momentos com as pessoas que você ama. Então, as pessoas costumam, né, assistir filmes de comédia com seus parceiros, com a família, e é um momento realmente, assim, de descontração, né? É um momento que as pessoas vão assistir para se descontrair. Temos também a comédia dramática, né? Trazendo uma história séria, mas abordada de forma cômica. Essa mistura de comédia com drama proporciona um misto de sentimentos ao espectador, oferecendo também uma experiência única. Esse gênero, ele consegue passar mensagens importantes de forma leve, de forma descontraída. Então, envolve um assunto, um tema principal, né? Às vezes um tema do dia a dia, mas que é tratado de forma lúdica, né? De forma engraçada, de forma cômica. Então, existe às vezes algumas situações, até do cotidiano, que a gente, através da comédia, a gente acaba fazendo reflexão mesmo sobre como aquele tema ele é abordado, né? As comédias românticas que aí embalam o coração, a trilha sonora de muita gente, né, que estão nesses filmes, e aí é para aqueles apaixonados, para aquelas pessoas que adoram um príncipe encantado, que adoram
uma situação romântica, né? Então, se você ama as comédias, mas não consegue deixar de lado os filmes com roteiros românticos, a solução perfeita são as comédias românticas, que são histórias que são românticas, mas que têm uma comédia por trás, nos faz rir. Não é aquele enredo romântico de choro, aquele enredo romântico de tragédia, do mocinho que descobre a princesa. Não. É um filme que a gente dá muita risada e que a gente se diverte com a forma com que o amor ele é enxergado, né, e que ele é passado para os espectadores. Temos também os filmes históricos, né, que é um gênero da categoria de acontecimentos da vida real. Esse tipo de filme aborda fatos históricos, trazendo representações culturais, né, e fatos sobre determinadas épocas. Então, tem, né, acontecimentos do dia a dia, são filmes que retratam épocas históricas, épocas marcantes, lembrando que tem um fundo de verdade, mas que existe uma possibilidade, né, de entrar em cena a licença poética. Então, essas histórias elas não são contadas só pela visão da realidade, mas é acrescentado a ele também, né? Como todos os filmes, essa magia do filme, né? Da ilusão e alguns elementos que esses roteiristas eles colocam também para que realmente seja uma obra que o público venha a gostar, né? Mas traz uma história real, uma história que também aconteceu ou recentemente ou ao longo do tempo. E dentro da categoria dos filmes, nós temos também os dramas, né? Então, se você gosta de filmes envolventes, reflexivos, o gênero da drama é a alternativa ideal. Com histórias que envolvem conflitos de sentimentos, essa categoria é indicada para aqueles que gostam de mergulhar na vida dos personagens e de entender os sentimentos vividos por elas, ao passar pelas situações apresentadas na história. Então, é um gênero também muito interessante, né, que as pessoas gostam muito. Temos também o gênero da fantasia, esse aí é o queridinho da criançada, né, até dos adolescentes também. Então, fantasia é o gênero de ficção, onde elementos mágicos e sobrenaturais são uma das características principais. Tanto os personagens quanto os cenários normalmente são imaginários, trazendo ao espectador, né, fazendo com que o espectador entre naquele mundo divertido, onde ele pode se deixar pela sua imaginação, né, livre de ter uma experiência única ao assistir ao filme. Então, esse tipo de filme, né, esse gênero da fantasia, ele precisa realmente ter todos esses elementos para que atraia o público, principalmente infantil, como eu falei. Então, ele precisa ter muita luz, muita música, tem que ter musical, tem que ter muita cor, tem que ter muitos efeitos para que, de fato, né, ele atraia esses espectadores. Então, é um gênero muito querido, é um gênero muito assistido, e existe uma vasta possibilidade de filmes nesse gênero, e é um dos queridinhos mesmo, né? E a gente fica encantada quando a gente vai assistir filmes desse gênero por toda a sua elaboração. Imagina o tanto de criatividade e competência que as pessoas têm que ter, né, para dirigir esses filmes, para elaborar esses filmes, para envolver, né? Então, gente, eu queria saber de vocês, né? Qual é o tipo de filme desse que eu mostrei para vocês, desse que eu trouxe para vocês, quais são os tipos que vocês mais gostam, que vocês realmente param para assistir, que te atrai, né? Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho, né, algumas sugestões de Divertidamente que eu já falei. Adorável Professor, Vencendo Gigantes, são algumas indicações de filmes que eu vou deixando para vocês. E vou mostrar outro trailer de um filme muito bonito. É um filme que vem falando sobre família,
É um filme que vai falando sobre as relações que são construídas na nossa família. É um filme realmente encantador. Quem não assistiu, não teve possibilidade, gente, assistam, porque é lindo. Eu sou apaixonada por esse filme. E vou mostrar um trechinho para vocês, tá bom? Lembre de mim, hoje eu tenho que partir. Lembre de mim, se esforce pra sorrir. Não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer. Lembre de mim, mesmo se o tempo passar, lembre de mim. Se um violão você escutar, ele com seu triste canto te acompanhará. E até que eu possa te abraçar, lembre de mim. Então, eu vou deixar, né, esses dois filmes que eu trouxe para vocês hoje, para que vocês possam assistir. Quem não teve ainda a oportunidade, não sabia, não conhecia, eu vou deixar esses dois filmes como indicativo, tá? E aí, como atividade de casa, eu vou pedir que vocês construam uma lista, discutam com os professores, conversem um pouquinho entre vocês sobre esses tipos de filme que eu passei, sobre as características desse tipo de filme que eu mostrei para vocês, e levem sugestões para que vocês possam assistir em sala de aula, né? Existem muitos temas que vêm falando sobre temas que não pode faltar em discussão na escola, como racismo, preconceito, homofobia, e outros tantos, né, temas muito, muito pertinentes para a gente estar discutindo através dos filmes, tá? Temos também os documentários, que é um tipo também muito interessante, onde parece com esse filme biográfico também, e vem tratando sobre a vida de alguém que realmente é referência dentro né, socialmente, ou dentro da política, ou dentro, né, de outras áreas, mas que sempre trazem realmente figuras que vêm colaborar com discussões atuais, e é interessante a gente conhecer um pouco das histórias dessas pessoas, né? Então, vou deixar como atividade de casa essa lista, onde vocês vão fazer junto com os professores, e que vocês possam escolher um filme para estar assistindo e discutindo, tá? E, para finalizar a nossa aula, né, vou mostrar rapidamente, fazer uma revisão rapidamente de alguns tipos de filmes que vocês já viram, né? A gente já conversou aqui, mas só para a gente finalizar, nós temos os filmes de ação, né? Que a gente discutiu e viu que são filmes que envolvem lutas, guerras, confrontos, né? São filmes muito rápidos, filmes que têm cenas de muita ação, muitos efeitos especiais. Temos também a aventura, filmes de aventura, que tem um pouco da característica do filme de ação, por ser também um gênero que tem uma ação, um movimento muito grande. Isso envolve, na verdade, uma história contada normalmente, né? E existe um percurso aí da história de um personagem, né, ao longo do filme todo, para desenrolar essa história. Os filmes biográficos, que são aqueles que contam a história de alguém marcante socialmente, as comédias que fazem a gente rir, a comédia dramática, que ela é uma forma, né, mais abordada de forma cômica, é uma história séria, mas que vem tratando de uma forma leve, engraçada. As comédias românticas, que são aqueles filmes que também são engraçados, envolvendo temas relacionados ao amor. Os filmes históricos, que contam determinada época, né, histórias de determinadas pessoas ou épocas da nossa história. Os dramas, que são aqueles filmes envolventes, reflexivos, né? Então, histórias com conflitos de sentimentos. As fantasias, que as crianças adoram, com muita luz, música, né? E eu encerro minha aula de hoje, deixando para vocês um grande abraço e
Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.